Bom dia e boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. Quando vocês ouvirem este sermão, será certamente depois do dia 21 de dezembro, que foi a data que foi dita por certas pessoas que seria o suposto fim do mundo por causa do calendário dos Maia que acabou na sexta-feira, dia 21 de dezembro. Queridos irmãos, várias pessoas têm ideias acerca do fim do mundo. Infelizmente, por causa dessas ideias que não se concretizam, muitas pessoas começam a não acreditar noutros e, principalmente, começam a não acreditar na Bíblia e na verdade de Deus. O importante aqui, queridos irmãos, é que precisamos de saber qual foi a razão por que Deus criou a humanidade. De facto, criou a Terra por causa da humanidade e por isso, por que criou a humanidade? Qual é a razão que Deus nos criou? E em 1 João, capítulo 3, descreve aqui, muito brevemente, a razão por que somos criados. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, fomos criados na imagem de Deus para virmos a ser mesmo filhos de Deus. E se de facto somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, e porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Se temos o Espírito Santo de Deus, somos filhos de Deus, somos gerados espiritualmente pelo Espírito de Deus Pai, e por isso somos filhos de Deus. E depois continua, e ainda não se manifestou o que haveremos de vir a ser, porque quando nascermos de novo, isto é, na ressurreição, quando formos transformados para seres espirituais, isso ainda não é hoje manifestado como haveremos de vir a ser, quando seremos ou quando nasceremos de novo como seres espirituais na ressurreição. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele, seremos semelhantes ao Pai, seremos da mesma, digamos assim, natureza divina, que é o que nós devemos estar a praticar e a pôr na nossa vida, seremos dessa natureza divina completamente. Porque havemos de vê-lo como Ele é. Hoje em dia não conseguimos ver Deus como é, mas veremos então Deus mesmo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Se nós temos esta esperança através de Jesus Cristo, então nós vamos esforçar-nos a purificar-nos, assim como Ele é puro. Esse é o plano, essa é a razão de porquê que fomos criados, da razão da criação, e vai ser por causa dessa razão, para virmos a ser filhos de Deus, completamente, sermos igual a Ele, sermos manifestados semelhantes a Ele, como descreve aqui. Essa é a razão do plano de Deus, que é descrito através dos dias santos que Deus nos dá, os dias santos que descrevem o plano de Deus. Primeiro, está claro, é a Páscoa, que representa o sacrifício que Jesus Cristo faz por nós para ser possível o plano de salvação. Depois da Páscoa, começam os dias santos, dos quais os primeiros são os dias dos asmos, que representa tirar o pecado da nossa vida. E depois temos o dia de Pentecostes, que representa os primeiros frutos do Espírito Santo, as primeiras pessoas que recebem o Espírito Santo e por isso
virão a ser os primeiros frutos do Espírito Santo através do dia de Pentecostes. O outro dia que se segue depois serão sombras do futuro, porque estes dias de que falámos, a Páscoa, os dias dos Ásmos e Pentecostes, são dias que são sombras do passado, que já aconteceram. Mas os outros dias do plano de Deus, os dias santos de Deus, são sombras, os outros que ainda estão para vir a acontecer. São sombras, são visões, nos ajudam a prever o que vai acontecer. E os outros dias que ainda virão é o dia das trombetas, o dia da expiação, a festa de tabernáculos e o último grande dia, o 8º dia, que representa o julgamento final. Queridos irmãos, hoje quero falar convosco acerca de algumas profecias antes da segunda vinda de Cristo. Isto é, antes do significado do dia das trombetas, que representa a segunda vinda de Cristo. O dia das trombetas, que é, digamos assim, o 4º dia santo do plano de Deus, que é no meio dos 7 dias santos, há 3 antes e 3 depois. O dia das trombetas está no meio, é o fulcro, é o que significa a mudança da era em que vivemos para a era do mundo da manhã. É através deste fulcro que é o dia das trombetas. E por isso hoje quero explicar algumas profecias antes da segunda vinda de Cristo. E porquê é que eu quero fazer isto, queridos irmãos? Debaixo do contexto que, se estão a ouvir isto no dia que eu estou a gravar, para ser ouvido neste sábado, dia 22 de dezembro de 2012, então, quando ouvirem isso, se ouvirem nesse sábado, no dia 22, saberão que ontem, que seria na sexta-feira, dia 21 de dezembro, teria sido o dia em que os supostos crentes do calendário maia estavam a dizer que seria o fim do mundo. Por causa disto, debaixo deste contexto, é que eu estou a dar este sermão hoje, para que vocês não sejam enganados. Mas, além disso, é para estarem alertos e preparar-vos espiritualmente, agora, enquanto há tempo, porque mais tarde vai ser tarde demais. E por isso, como lemos aqui, no 1 João, capítulo 3, versículo 3, diz assim: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Precisamos de nos purificar agora. Não é mais tarde, porque mais tarde é capaz de vir a ser tarde demais. E por isso, a Bíblia nos dá certas profecias. Profecias acerca da vinda de Cristo e de acontecimentos que acontecerão antes. Mas qual é a intenção da profecia? Porquê é que temos estas profecias na Bíblia? Porquê? Qual é a razão das profecias? Vocês pensem, por exemplo, a razão da profecia do profeta Jonas. O profeta Jonas deu uma profecia ao povo de Nínive e essa profecia não aconteceu. Porquê? Porque o povo se arrependeu. Queridos irmãos, temos as profecias do que vai acontecer para que o povo, para que o mundo se arrependa. Mas como estamos plenamente a ver, se tens os olhos abertos, o mundo não está a se arrepender e não está certamente nesse caminho de arrependimento. E o mundo já teve praticamente 6.000 anos para se arrepender e não mudou nada. E está a chegar ao ponto que
Se não fosse por causa da intervenção de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo, nós acabaríamos com o mundo, destruiríamos o mundo inteiro. E antes que isso aconteça, à última hora, ao último minuto, Jesus Cristo vai intervir. E por isso temos estas profecias acerca da segunda vinda de Cristo. Primeiro para que o mundo se arrependa, mas não se arrepende. Como sabemos, vemos. Basta abrir os olhos, vemos que o mundo se não vai arrepender. Então, para a outra razão, é para que nós, você e eu, nós, estejamos alertos a vigiar, para nos prepararmos espiritualmente agora. Precisamos de estar alertos espiritualmente, estarmos a vigiar, para estarmos prontos a ficarmos mais e mais prontos, para estarmos prontos quando Jesus Cristo vier. Essa é a razão das profecias. Como disse, a intenção é para que as pessoas se arrependam, como aconteceu com Jonas na Nínive. As pessoas se arrependeram e as profecias não aconteceram. Não era que Jonas fosse um profeta falso, mas simplesmente deu o aviso e as pessoas ouviram o aviso, mudaram. Que bom, que belo. Infelizmente, queridos irmãos, não me dá alegria de dizer estas coisas tristes, tristíssimas, que vão acontecer aqui à nossa volta. Vão ser tempos terríveis, queridos irmãos, terríveis. Mas é importante sabermos o que vai acontecer para estarmos a vigiar e para nos dar uma certa motivação para nos prepararmos ainda com mais força, enquanto ainda há tempo. Porque vai haver um período que não haverá tempo. Vai ser tarde demais. E Jesus Cristo descreveu os acontecimentos antes da sua segunda vinda. Escreveu esses acontecimentos, descreveu pelas suas próprias palavras, durante ou quando ele esteve na terra, assim como quando, depois de estar ressuscitado, quando estava no céu. Vejamos primeiro algumas das palavras de Cristo quando ele estava na terra. E vamos ler essas palavras dele, do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos lê-las no Evangelho Mateus, capítulo 24. Está claro, podíamos ir a outros evangelhos, o Marcos ou Lucas, mas vamos ver de Mateus 24. E começando a ler no versículo 1 a 3, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, iam-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E disseram, vamos ver as construções que estão aqui a fazer no templo. Venha cá ver. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, foram os discípulos em particular, e lhe perguntaram 3 coisas. Primeiro, diz-nos quando sucederão estas coisas, em que vai ser tudo derribado, e diz-nos que sinal haverá da tua vinda, e em terceiro, e do fim ou da consumação do século. Não é do fim do mundo, mas é do fim desta era. A palavra aí é a palavra grega que representa era. A grega que é uma palavra aion, que representa o fim desta era. Então, Jesus Cristo disse a eles no versículo 4. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane.
Cuidado, que ninguém vos engane. Porque pessoas vão tentar enganar, como viram recentemente nesta profecia falsa do fim do mundo por causa do calendário maia terminar. E, como sabem, nada aconteceu. Senão, não estavam a ver este sermão aqui. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome. Muitos cristãos. Em nome de Cristo. Cristãos. Dizendo que Cristo é o Cristo. Ou dizendo que eles são o Messias. De uma maneira ou de outra. Pode-se entender de ambas as maneiras. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E, queridos irmãos, temos tido guerras e rumores de guerras há centenas de anos, milhares de anos. É necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim da era. Versículo 7. Portanto, se levantará a nação contra a nação. Vai haver guerras mundiais. Como vimos, Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Reino contra reino. E haverá fomes e terremotos. Não, queridos irmãos, sim, tem havido muitos terremotos. Mas o que tem acontecido é que os terremotos, a quantidade de terremotos tem sido mais ou menos a mesma. Mas o que tem sido diferente é que os terremotos têm sido mais fortes de classe 4 e 5 do que eram antigamente. Desses mais fortes de classe 4 e 5, tem havido um aumento de cerca de 80% acima do que existia anteriormente. O número total de terremotos dizem mais ou menos o mesmo, mas os terremotos graves têm sido muito mais. Além disso, a palavra aqui, terremotos, tem um interesse, um ponto interessante, porque a palavra terremotos grega é uma palavra seismos. E a palavra seismos, onde se vem a palavras como os seismografia e os estudos sismológicos, é a mesma palavra que foi usada em Mateus 8, versículo 24. Vejam comigo brevemente, Mateus 8, versículo 24. É a mesma palavra que foi usada aqui em Mateus 8, versículo 24, que diz assim: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. A palavra grega aqui é a mesma palavra, seismos. Por isso, e várias pessoas que estudam grego dizem que, e reconhecem que esta palavra pode ser usada para terremotos, mas para também disturbações não só na terra, como terremotos, mas disturbações sismológicas, digamos assim, no ar, que são grandes furacões e coisas assim. Por isso é interessante que isto também tem acontecido. Mas continuando onde estávamos a ler, em Mateus 24, versículo 7, diz assim: haverá fomes e terremotos, que podemos entender que pode ser terremotos, mas também furacões e temporais desse género, em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. É o princípio das dores. Queridos irmãos, precisamos entender aonde é que estamos na profecia. Precisamos de entender que estamos nestes pontos de princípios das dores. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, se sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E sim, cristãos, aconteceu isso no passado e acontecerá isso no futuro. Continuando no versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, vão ficar ofendidos
Vão trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vai haver muitas pessoas a dizer várias ideias. Até ideias que dizem, este grupo aqui com esta ideia chama-se Grupo da Igreja de Deus. Outro grupo aqui também se chama Igreja de Deus. Outro aqui também se chama Igreja de Deus. E têm certas coisas certas, mas têm certas coisas erradas. Mas isso é a tática sempre de Satanás, de enganar, através de misturar a verdade com a mentira. É a tática deles. Para enganar, tem que ter um bocadinho de verdade para as pessoas ficarem enganadas, pensarem que é correto. E depois mistura um bocadinho de mentira com isso. Senão, não engana. Se fosse tudo mentira, não enganava ninguém. As pessoas viam logo, isto é mentira. Por isso, muitos enganarão a muitos. Queridos irmãos, isto não tem nada a ver se são sinceros ou não. Sim, podem estar a ser sinceros, mas estão sinceramente errados. E depois continua, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, pela multiplicação do pecado, da iniquidade neste mundo, das coisas terríveis que estão a acontecer, por causa desta multiplicação, o amor se esfriará. As pessoas vão perder aquele verdadeiro amor de uns pelos outros. O amor se esfriará de quase todos. Muita gente perderá o amor. Esfriará. Porém, aquele que perseverar até ao fim, até à vinda de Cristo, temos que perseverar até ao fim. Ou até ao fim da nossa vida. Qual deles venha primeiro. Temos que perseverar até ao fim. Esse será salvo. Queridos irmãos, como vemos, haverá grande engano mundial. Haverá grande engano. Mas haverá umas pessoas que são eleitos e que o amor deles não se esfriará. Algumas pessoas serão eleitos e essas vão perseverar até ao fim, porque dizem aquele que perseverar. Haverá alguns que vão perseverar, que são eleitos, que são escolhidos e que vão perseverar até ao fim. Esse será salvo. Essas pessoas vão ter uma visão do futuro, da vinda de Cristo. E isso lhes dará força, porque entendem as profecias, porque entendem o que vai acontecer, mas têm a esperança que Cristo há de vir. E quando vêm as coisas acontecerem nesta sequência que está aqui marcada, lhes dará mais confiança que, de facto, as coisas estão a andar como foi profetizado. Queridos irmãos, por outro lado, vai haver muitas pessoas que vão enganar outros. E quando enganam, essas pessoas podem chegar à conclusão que dizem, bem, não vou acreditar em mais ninguém, não vou acreditar em mais nada, já fui enganado, agora resolvo a coisa por mim mesmo. Vou fazer a minha própria decisão. Queridos irmãos, temos que perseverar até ao fim. Não deixes estas mentiras, estes enganos que vão acontecer afetar-te. Porque diz, vai haver enganos. E a Igreja de Deus, a verdadeira Igreja de Deus, manter-se-á fiel à verdade até ao fim. Isto ainda não aconteceu. Na Igreja de Deus, vocês têm estado a dizer que isto vai acontecer há tantos anos. Ainda não aconteceu, por isso não vai acontecer. Cuidado, temos que perseverar até ao fim. Em vez de pensar, estamos a dizer isto há tantos anos, por isso não vai acontecer, pensem,
Deus nos deu um aviso por muitos anos. Tivemos muitos anos para nos arrepender. Mas isto vai chegar ao fim, porque diz, no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino de Deus, do vindouro reino de Deus, que vai ser estabelecido na terra, que vai trazer paz à terra. Este evangelho será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, porque as nações não se vão arrepender, como sabemos, mas vai ser uma testemunha. E será pregado. E quando diz será pregado é porque não foi pregado previamente. Não foi pregado porque o mundo estava debaixo de nações gentias, de controle de nações gentias, não havia liberdade, não havia prosperidade para pregar o Evangelho, não havia liberdade de religião, e só nos últimos, digamos assim, mais ou menos 200 anos, é que tem havido esta liberdade de religião para a verdade de Deus poder crescer, a Igreja de Deus poder crescer e se estabelecer, e embora tenha tido seus problemas, vai, aos pouquinhos, pregando o Evangelho do Reino de Deus a todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, depois disso ser feito, e o facto que vocês estão a ouvir agora, o Evangelho do Reino de Deus a ser pregado, é um sinal que estamos perto do fim, porque diz assim, então virá o fim. Isto é sério, queridos irmãos. É sério. É muito sério. Continuando então no versículo 15. Quando, pois, vires o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, sim, vai haver o abominável da desolação. Vocês podem ter melhor conhecimento do livro do Apocalipse, do significado disto, se vocês estudarem a Bíblia acerca desses princípios, e temos um estudo, um guia de estudo acerca da Apocalipse, um guia de estudo que tem muitas páginas, 80 e tal páginas, mas usem isto para estudar a Bíblia. Usem isto com cuidado, escrevam, estudem, escrevam as escrituras da Bíblia, escrevam os ensinos, porque com a ação de escreverem, estudarem a Bíblia, abrirem a Bíblia com este guia, com a ajuda deste guia, e depois de escreverem, é muito bom, porque vos ajuda a internalizar estes ensinos de Cristo. Mas, como diz, haverá certas coisas que vão acontecer. Uma delas vai ser o abominável da desolação. Ora, eu tenho aqui um mapa que dei antigamente, e sei e reconheço que não vão conseguir ver bem, mas vou pôr este mapa também no YouTube para vocês poderem baixar e poderem ver, mas vem uma das primeiras indicações aí, é a abominação da desolação e o falso profeta, e por isso podem ver isso com mais cuidado quando tiverem tempo e fazerem os vossos estudos. Mas, depois de continuar aqui, vamos então ler no versículo 21 a 22, diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Sim, depois destes 4 cavaleiros, que é o que lemos aqui, nesta secção de Mateus, que é, digamos assim, um paralelo às profecias da Apocalipse dos 4 cavaleiros, que vamos ver daqui a pouco, vem o que se chama a grande tribulação, que é descrito no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais, nunca jamais acontecerá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, os dias da grande tribulação, se não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Todo o mundo morreria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias são salvos. Como é que vão ser salvos? Porque Jesus Cristo vai intervenir,
vai vir ao mundo e vai intervenir. É como? Exatamente quando? Que data? Não sabemos. Que data não sabemos. Ninguém esteja a dizer datas. Não estou a dar datas. Mas o que estou a dizer é que depois haverá esta grande tribulação. Mas esses dias serão abreviados. Porque se não fossem, ninguém seria salvo. Isto é, se não fossem abreviados por Jesus Cristo intervenir no mundo, seria então, de facto, o fim do mundo. Mas não vai ser o fim do mundo porque temos um Salvador, que é Jesus Cristo. E Ele vai intervenir para que sejamos salvos. E depois vejam então no versículo 23 e 24. Porque se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou está ali, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pois até tem histórias, vai haver este arrebatamento secreto. Foram para aqui. Não acreditem, porque quando Jesus Cristo vier, é como vem um relâmpago, um sinal, todo mundo verá. Não vai ser uma coisa secreta. Vejam no versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não vai ser um arrebatamento secreto. Vai ser... todo mundo vai ver. Não vai ser uma coisa secreta. E essas pessoas vão ser ressuscitadas não antes de Cristo vir, digamos assim, 3 anos e meio, para um sítio secreto ou coisa assim. Não. Vão ser ressuscitadas quando Cristo vier, como vamos ver daqui a pouco. Por isso, essa história do arrebatamento secreto é uma outra falsificação da verdade. Porque estão a enganar muitos, como diz no versículo 24. Enganam muitos. E depois, continuando no versículo 29, logo em seguida há a tribulação. Depois dessa tribulação, daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. O que se chama, haverá então estes sinais celestes, como eu tenho descrito neste mapa que eu disse que podem baixar, que vêem aí os sinais celestes, que vai ser depois da grande tribulação, vai acontecer então os sinais celestes. Ora, vejam, mantenham o dedo aí em Mateus, mas vejam brevemente Joel, capítulo 2. Joel, Daniel, Oséias, Joel, capítulo 2, versículo 31. Diz assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isto é, estes sinais celestes. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vem, é a grande tribulação, os sinais celestes e o dia do Senhor. Nesta sequência, grande tribulação, sinais celestes, dia do Senhor. Grande tribulação, que vão ver, é o quinto selo, sinais celestes, o 6º selo, o dia do Senhor, o 7º selo, que são as 7 trombetas. Por isso, continuando então no Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 30 a 31, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Depois, ao fim desse período do dia do Senhor, a última trombeta, virá Jesus Cristo. Diz assim, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Todo mundo vai ver, não vai ser um arrebatamento secreto. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. E como vamos ver daqui a pouco, será a última trombeta, com grande clangor de trombeta. Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quais são os escolhidos?
Os escolhidos são aqueles que estão ainda vivos. Sim, os que morreram também. Mas os escolhidos, como vimos no versículo 22, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, e por isso esses escolhidos está a falar dos vivos. Mas está claro, os mortos também, será a ressurreição dos mortos, e depois também os que estão vivos serão transformados. Vejam isso bem descrito em 1 Coríntios, capítulo 15. Mantenham o dedo aqui em Mateus, porque vamos voltar a Mateus daqui a pouco, mas vejam então 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, que eu chamo o capítulo da ressurreição, e muitas pessoas chamam o capítulo da ressurreição. Vejamos então 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, porque haverá algumas pessoas que estão a viver durante o período em que Cristo vem. Mas transformados seremos todos. Os que estão mortos serão ressuscitados e transformados para seres espirituais. E nós que estamos a viver, que somos escolhidos ainda a viver, dos 4 ventos da terra, como descreveu ali onde eles estejam, os escolhidos serão também transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar de qual trombeta? Da última trombeta. Como eu estive a dizer, é a grande tribulação, os sinais celestes e as trombetas. A última trombeta, que é a 7ª, então será o período da ressurreição e digamos assim, da transformação dos escolhidos que ainda estão vivos. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, isto é, em seres espirituais, e nós seremos transformados. Como disse, neste mapa vê-se que é a parte final aqui, como um relâmpago, vindo Jesus Cristo, e então a 7ª trombeta e a ressurreição dos santos, dos mortos, que ficarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, continuando, como estávamos a ler, no Mateus capítulo 24, e então continua a partir do versículo 32 adiante, Mateus 24, 32 adiante, diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira, e depois então Jesus Cristo, quando estava a descrever a eles as profecias, então ele para de descrever as profecias, mas então está a dar, digamos assim, o seu próprio comentário ao valor destas profecias. Porque diz, como leem um pouco depois, no versículo 36, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Queridos irmãos, não sejam enganados com pessoas a darem datas. Não damos datas, porque não se sabe aquele dia e aquela hora. Ninguém sabe. Mas o ponto aqui que estamos a ver é que este período das trombetas representa, então, o dia santo, o 4º dia santo do plano de Deus, que é o dia das trombetas. Esse é o significado desse dia que olha para o futuro, que olha, finalmente, para a vinda de Cristo. Queridos irmãos, vimos acontecimentos acerca da vinda de Cristo, das próprias palavras de Cristo, quando ele esteve na terra, em Mateus. Vamos agora fazer a mesma coisa. Ver as palavras de Jesus Cristo, depois dele ter sido ressuscitado acerca destas profecias. E onde é que isso está? Está no livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse são as próprias palavras de Jesus Cristo. Se vocês têm uma Bíblia de letras vermelhas, verão que esta secção aqui são as palavras de Jesus Cristo, porque está escrito em letras vermelhas, para vos ajudar a verem. Mas aqui diz, no Apocalipse capítulo 6, começando no capítulo 6, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco.
Então temos aqui o primeiro cavalo, que significa profetas falsos, que significa pessoas que parecem a dizer a verdade, porque estão vestidas de branco, mas não são verdadeiros, porque têm um arco, e Jesus Cristo não vem com um arco. Vemos que depois, no Apocalipse 19, quando Jesus Cristo vem, no verdadeiro cavalo branco, é um simbolismo diferente, não é com um arco. Este aqui é falsos profetas, falsas religiões. Depois, no versículo 3, diz assim: então abriu o segundo selo, e então vem um cavalo vermelho, que é guerras, que é exatamente o paralelo ao que lemos em Mateus 24, há pouco, que vem as guerras. E depois chegamos ao terceiro selo, no versículo 5 de Apocalipse 6, o terceiro selo, eu vi o terceiro selo vivente, o terceiro ser vivente, dizendo: vem, então vi um cavalo preto. Eu sei o cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não dignifiques o azeite e o vinho. Não está a dizer que não há comida, mas está a dizer que a comida vai ficar cada vez mais cara. Vai ficar mais cara. E estamos a ver isto, o que está a acontecer agora. As pessoas, a comida está cada vez a ficar mais cara. E vê-se que é a situação em que vivemos. É onde estamos. Os poucos ficarão muito ricos e os muitos ficarão mais pobres. Como lê em Tiago, capítulo 5, versículo 4. Os ricos ficam mais ricos e são poucos esses. Queridos irmãos, o que está a acontecer aqui é uma situação no mundo. Mais ou menos é a situação que nos encontramos hoje em dia, em que vemos os Estados Unidos da América, vemos os países de língua inglesa a perderem o seu status, a sua posição de superpoder do mundo. E a partir de 2008, quando houve esta crise financeira, vê-se aqui uma ruptura fundamental, em que os Estados Unidos está a perder os seus ativos, o mundo nunca virá a ser como era, e estamos a entrar num, digamos assim, um escarregador, a cair, vamos cair a uma profundidade enorme, que vai afetar todo o mundo. Seja onde você esteja, vai ser afetado pela crise. Não pense que os problemas na América não vão afetar a mim aqui em Portugal ou aqui no Brasil. Vão afetar o mundo todo. Todos. E por isso estamos aqui nesta situação do período dos 4 cavaleiros, a cavalgar cada vez com mais força e mais intensidade, e estamos nesta intensidade da crise, digamos assim, dos resultados da crise financeira, e por isso coisas a ficarem cada vez mais caras, particularmente a comida, a ficarem cada vez mais difíceis de obterem. Isto, como vemos, é um paralelo com Mateus 24. Depois vemos assim, no versículo 7, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem, e olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Hades, traduzido em algumas Bíblias como inferno, mas o grego é o Hades, quer dizer, é a sepultura, o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar à espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Vê-se assim a matar à espada, quer dizer, mais guerras, mais fome, pessoas a morrerem, e com as feras da terra, doenças enormes que vão afetar o mundo todo. Vai haver doenças, digamos assim, doenças que vão afetar o mundo todo, principalmente que as pessoas são capazes de voar hoje em dia e tudo, e por isso as doenças se espalham pelo mundo inteiro, como chamas. Vai haver doenças terríveis. Queridos irmãos, eu nem quero pensar na tristeza que vai ser uma coisa terrível. Isto está a acontecer, vai ser uma grande crise mundial, que será aumentada,
E não me dá, queridos irmãos, nenhum prazer de estar a dizer a vocês isto. O mundo não se vai arrepender. E precisamos de estar alertos e esperar espiritualmente e, ao mesmo tempo, prepararmos-nos espiritualmente agora, porque senão vai ser tarde demais. Isto vai piorar até chegar a um ponto que os Estados Unidos vai perder a sua força, vai ser o fim desta liberdade mundial de religião, de prosperidade mundial. Sim, alguns países vão ter uma prosperidade temporária, mas vai ser uma coisa sem esta liberdade que existe, e vai haver problemas enormes que fará com que vai parar a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Por isso vai-se aproximar o tempo, ou o período da besta e do falso profeta, como outras escrituras o demonstram. E como eu estou a descrever, estou agora a descrever como descrevi usando Mateus 24, estou agora a descrever usando Apocalipse, o livro do Apocalipse, a mostrar o paralelo entre os dois, que um e o outro seguem em paralelo. Então, depois, quando vamos ver esta besta e o falso profeta assumirem posição, e então, depois disso, vai haver a grande tribulação, como descrevemos, que está descrita aqui no versículo 9. No versículo 9 do Apocalipse, capítulo 6, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi deixar debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. E então aqui vê-se que é a grande tribulação. Como é que começa? Começa com uma guerra no céu. Vocês podem ler isso no Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, e também no versículo 12, que vai haver uma guerra no céu. Satanás vai ser deitado para a terra, ele sabe que tem pouco tempo e vai perseguir primeiro a Igreja de Deus. Parte da Igreja de Deus, vão ver aí em Apocalipse 12, versículos 7 a 12, parte da Igreja de Deus vai ser protegida e outra parte da Igreja de Deus não vai ser protegida. Isto não é, queridos irmãos, não é um arrebatamento secreto. Ninguém vai para o céu. Vão ser protegidas num sítio na terra, não é um arrebatamento para o céu. Mas isto tudo vai continuar até haver uma completa destruição do povo santo, como podem ler em Daniel, capítulos 12, versículo 1, 4 e 6 a 7. Vai haver até a destruição do povo santo. Isto está claro, tem uma dualidade. Dualidade porque é o povo santo, que é o povo da verdadeira Igreja de Deus, espiritualmente, mas fisicamente é o povo de Israel que vai perder o poder da sua força. E isso vai ser o que acontecerá durante a grande tribulação. E se esses dias não fossem abreviados, como lemos em Mateus 24, 22, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, esse tempo será reduzido. Jesus Cristo vai ter que intervir, e então o que vai acontecer após, representando o sinal de que Jesus Cristo vai intervenir no mundo, é os sinais celestes, como vêem no versículo 12 da Apocalipse 6, versículo 12, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e filhas foram movidos do seu lugar. Queridos irmãos, o sexto selo, os sinais celestes, serão depois da grande tribulação. Será o fim, será o simbolismo do fim da grande tribulação que Deus começa a intervenir agora. E como diz no versículo 16, diz assim, e disseram aos montes e aos rochedos,
cair sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque os sinais celestes representam o começo da ira de Deus, da ira do Cordeiro, porque é o grande dia da ira de Deus. E quem pode suster-se, a não ser que sejamos protegidos por Deus? O dia da ira de Deus, da cólera de Deus. Esse vai ser o período das 7 trombetas. Mas os sinais celestes sinalizam que Deus vai começar a intervenir. E antes dele intervenir, ele vai selar os servos de Deus, como vêem no capítulo 7 da Apocalipse, começando no versículo 1. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, e dizendo, versículo 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. São selados, está claro, através do Espírito Santo de Deus, mas vão ser selados mentalmente, através do Espírito Santo de Deus. Vai haver uma proteção dos servos de Deus. E vejam então no versículo 13 e 14, onde os anciãos tomou a palavra dizendo, eis que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então ele disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Estas pessoas sobreviveram à grande tribulação, saíram da grande tribulação, agora existem os sinais celestes e antes das trombetas, Deus os sela, os vai selar com o Espírito Santo de Deus para serem protegidos e não vão ser afetados pela ira de Deus, que é as 7 trombetas. Esses são protegidos. Depois, então, vemos no capítulo 8, o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, lhes foram dadas 7 trombetas. Uma vez mais, estudem isto em detalhe, usando o nosso guia de estudo, intitulado O Livro do Apocalipse Revelado, para entenderem melhor. Eu estou a dar uma abreviação muito breve aqui. Então, vêm as trombetas, a primeira trombeta no versículo 7, que diz assim, 1/3 da terra é queimada, a segunda trombeta no versículo 8 e 9, que é 1/3 do mar cheio de sangue, no versículo 10 e 11, a terceira trombeta, 1/3 dos rios vão ser amargosos, e no versículo 12 e 13, a quarta trombeta, vai haver uma escuridão de um tipo especial. E depois, no versículo 13, diz assim, agora os últimos 3 trombetas vão ser 3 ais. Ai, que coisa terrível vão ser. E então, no capítulo 9, a partir do versículo 1, descreve a 5ª trombeta, que é o primeiro ai. Mas, como vimos, os selados não sofrerão este dano. Vejam, por exemplo, no capítulo 9, versículo 4, não causem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem à árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Os homens que vão ter o selo de Deus sobre a sua fronte vão ser protegidos, mas os outros vão ser afetados, porque vai haver, como vem aqui no versículo 2, vai abrir o poço do abismo e saiu do abismo uma grande fumaça. O que é que saiu do abismo? Vocês podem ler em Apocalipse 13, versículo 1, em Apocalipse 11, versículo 7, em Apocalipse 17, versículo 8, que é a besta, que é esta besta e o falso profeta que vão sair. E o poder do anjo do abismo, como podem ver no versículo 11, Apocalipse 9, versículo 11,
que era o anjo do abismo. E que é o anjo, vai ser o anjo que vai ser atirado para dentro do abismo? Que ele, ao fim de contas, vai ser o anjo do abismo. É o Satanás. Satanás. Então, ele é que vai inspirar esta grande formação da besta, e a besta vai atormentar as pessoas por 5 meses. Diz aí, vão atormentar as pessoas por 5 meses, versículo 5. Vão ver este levantamento da besta, e então a besta, e Deus vai permitir isso, e então a besta vai ter um levantamento deste grupo militar e de nações tão fortes que vão causar uma grande dores por períodos de 5 meses às pessoas, sem os matarem, mas causarem grandes tormentos. Esse vai ser, digamos assim, o primeiro desses 3 ais, isto é, a 5ª trombeta. Depois vamos ver a 6ª trombeta. Mas deixemos pôr isto em perspectiva, queridos irmãos. Precisamos de pôr isto em perspectiva de novo. Depois das nações de Israel dominarem por cerca de 200 anos, quando digo as nações de Israel, digo do Israel de uma maneira maior do que simplesmente a nação judaica. As nações de Israel, que incluem a Inglaterra, a América, as nações israelitas, que nos deram uma certa prosperidade e liberdade de religião ao mundo, para se poder pregar o Evangelho do Reino de Deus. Dominaram este mundo, tiveram uma forte dominação no mundo por quase 200 anos. Isto tem sido, digamos assim, uma anomalia durante estes anos, porque anteriormente têm sido sempre povos gentios que têm governado. Mas então vamos ver o fim do reino, digamos assim, do governo, da dominação destes povos de Israel, que foram permitidos ter este domínio de acordo com promessas feitas a Abraão. E vão ter este domínio por um certo período para completar essas promessas, mas ao mesmo tempo dá a oportunidade à obra de Deus ser feita, isto é, pregar o Evangelho do Reino de Deus como testemunho ao mundo. Mas agora, estamos aqui ao fim desta era em que a obra de Deus não vai ser completada desta maneira. Os servos vão ser selados. Sim, vai haver as 2 testemunhas a fazer a obra de uma maneira diferente, mas a Igreja de Deus, por si própria, já não poderá fazer a obra. E por isso, queridos irmãos, os servos já vão, nesse período, já vão estar selados. O que é que isso quer dizer? O que isso quer dizer, queridos irmãos, é que quando chegarem a este período, vai ser tarde demais para se estarem a preparar a vós próprios. Têm que se preparar agora, senão depois vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Depois vai haver as nações do Oriente que se vão levantar, que vai ser a 6ª trombeta, que começa a ser descrita a partir do capítulo 9, versículo 13, que vai ser um grupo militar, uma tropa de 200 milhões de pessoas, como diz no versículo 16, diz o número dos exércitos de cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, isto é, 200 milhões de pessoas, tropa militar, que vai ser, está claro, por uma nação com muita população, vai ser uma combinação, digamos assim, chinesa e de tropas da Ásia e talvez da Rússia, incluindo a Rússia e outros grupos, que vão lutar contra a besta. Então vai haver o resultado de uma guerra enorme, como podem ler no versículo 15, que diz assim, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. Matar a 1/3 parte da humanidade. Vai ser uma coisa terrível, queridos irmãos. Vai ser terrível, terrível. E depois, continuando no capítulo 11 da Apocalipse, versículo 15, versículo 14, diz assim, passou o segundo ai, essa 6ª trombeta, que é essa guerra entre a besta e esta tropa, digamos assim, da Ásia, de 200 milhões de pessoas,
vai acontecer. Esse vai ser o segundo ai. E depois diz, eis que vem, sem demora, o terceiro ai. Se vocês acharam que isso foi mau, não querem ver o terceiro. E no versículo 15 da Apocalipse 11, diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui é a trombeta, a sétima trombeta, a vinda de Cristo, a ressurreição, sim, dos santos, dos escolhidos, são transformados. Vê-se então, a partir do capítulo 15 da Apocalipse, capítulo 15, a descrição dos 7 flagelos. E esses 7 flagelos são descritos no capítulo 16 da Apocalipse. Os 7 flagelos vão ser coisas terríveis sobre essas nações. E entre elas vai ser a preparação para a tropas se congregarem para lutarem contra Jesus Cristo, para a guerra do Senhor, que as pessoas chamam a batalha de Armagedon, mas não vai ser Armagedon. Armagedon vai ser onde se vão reunir essas tropas, porque a guerra vai ser à volta de Jerusalém. E assim vai a preparação dessa guerra, e depois vê-se essa batalha em Apocalipse, capítulo 19 e 20, diz assim, vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, isto é, com o próprio Cristo, aquele que estava no cavalo, que se pode ler no versículo 11, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, isto é, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como vem no versículo 16, da Apocalipse 19, e vê-se aqui no versículo 20, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem, e os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Isto vai ser o final dessa guerra. E depois disso, vemos no capítulo 20, no versículo 1 a 3, que vai ser o período em que Satanás vai ser aprisionado e vai ser lançado ao abismo. Por isso é que ele se chama o anjo do abismo, porque ele vai estar no abismo. E então, isso é representado pelo dia santo seguinte, após a trombeta, dia das trombetas, vai ser o dia de expiação, que é o quinto dia santo. E depois do quinto dia santo, temos o sexto período do dia santos, que é a festa dos tabernáculos, que representa o maravilhoso mundo da manhã. E finalmente temos o sétimo dia santo, no plano de Deus, que é o oitavo dia, o último grande dia, que representa o julgamento final. Queridos irmãos, vimos aqui uma abreviação destes acontecimentos antes da vinda de Cristo. Está claro, fiz isto de uma maneira muito breve, mas eu quero sugerir a vocês que estudem com cuidado a profecia e usem este guia de estudo para entenderem melhor estas profecias, o livro da Apocalipse revelado. Queridos irmãos, vejamos então, em conclusão, algum dos comentários de Jesus Cristo que ele deu depois de descrever isto, quando estava a viver em Mateus 24. Quando ele estava a descrever estas profecias, ele depois deu alguns comentários, que me disse há pouco atrás, Mateus 24, versículo 36, que foi onde eu parei há pouco, quando estive a descrever, a dizer que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, ninguém sabe o dia e a hora. Não sabemos. Mas o ponto principal que Jesus Cristo está a dizer aqui é no versículo 42, que diz assim, portanto vigiai, porque não sabem o dia em que vem o Senhor, por isso estejam prontos, estejam alertos, estejam preparados, estejam a vigiar. E depois vejam também no capítulo 25, no versículo 13, onde acaba esta secção das parábolas destes acontecimentos. Ainda existem algumas outras parábolas depois, acerca
de quem é que vai ser recompensado, mas quando acaba estas parábolas dá o aviso de que isto vai acontecer e para terem cuidado. No capítulo 25, versículo 13, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Porquê? Para não sermos apanhados como um ladrão, por um ladrão, como assim, surpreendidos. Como podem ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim no versículo 4 a 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 a 6, diz assim: mas vós, irmãos, não esteis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Para vós, irmãos, não está a falar ao mundo, está a falar a nós, irmãos, a nós. Nós é que precisamos de ouvir esta profecia e precisamos estar a vigiar, para estarmos alertos, para estarmos preparados, para não sermos surpreendidos, para estarmos prontos. Portanto, vós, todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Queridos irmãos, esta é a razão porque eu estou a dar este sermão hoje a vocês, para estarem a vigiar e para estarem sóbrios, porque os dias vão se tornar muito difíceis. Queridos irmãos, o ano que vem e os anos seguintes vão ser ainda piores. Piores do que este ano. Muito piores. E precisamos de apertar os cintos. Precisamos de preparar-nos espiritualmente agora. Queridos irmãos, estamos no começo do escorregadio e isto está a cair. E vamos cair repentinamente. Mas lembrem-se que depois das nações de Israel serem postas em cativo, e quando as nações gentias oprimirem as nações de Israel durante o período do cativo, isto é, durante o período da grande tribulação, então depois é que vem o dia do Senhor, depois dos sinais celestes. Depois é que disso, das nações de Israel terem sido castigadas, e quando digo Israel, estou a falar a América, as nações de língua inglesa, a América, a Inglaterra e o Israel próprio, também a nação judaica. Então, só depois disso tudo, desse sofrimento, desse período da grande tribulação, é que o povo vai ser protegido, selado, vai haver um arrependimento, então Deus vai intervir, porque vai ser o período da angústia de Jacó, como diz em Jeremias 30, versículo 7. Queridos irmãos, o aviso de Jesus Cristo é a dizer: vocês vigiem, vocês estejam preparados, vigiem. E os dias santos nos dão uma indicação do plano de Deus, que é a visão do plano de Deus, que Ele vai nos fazer filhos e filhas de Deus. Mas antes disso, para salvar o mundo, vai haver um período muito, muito terrível. Durante os últimos dezenas de anos, na Igreja de Deus, temos estado a proclamar isto. E a nossa proclamação não mudou. Tem sido um aviso por muitos anos. Jesus Cristo vai dizer: eu te avisei por muitos anos. Queridos irmãos, ao fim de contas, o verdadeiro povo de Deus vai estar preparado. Ou, noutras palavras, a noiva de Jesus Cristo vai estar aprontada, vai estar preparada. A pergunta é: você e eu, nós, vamos ser parte dessa noiva e vamos estar prontos ou não?